Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá, bora assistir mais uma aula. Hoje a gente está na aula 13 da frente A. Pessoal, essa aula tem como título, olha só, permeabilidade não seletiva da membrana plasmática. Na aula anterior a gente viu permeabilidade seletiva, porque a membrana ela tem a capacidade de selecionar aquilo que entra e sai da célula. Estávamos falando daquelas substâncias que passam por transporte passivo, difusão simples, facilitada, moléculas pequenas que conseguem passar ou pela bicamada lipídica ou pelas proteínas. Enfim, aqui a história é um pouco diferente. A célula vai englobar substâncias maiores que não conseguem atravessar a membrana da forma de como a gente já viu. Essas substâncias não passam pela bicamada lipídica e nem pelas proteínas. Elas têm que ser englobadas pela célula. São substâncias como alguns carboidratos, polissacarídeo, uma molécula maior, proteínas, ácidos nucleicos. Então, estamos falando aqui de células de defesa do nosso sangue que englobam bactérias. Estamos falando de protozoários de vida livre que são aí, só tem uma célula e eles precisam englobar outras células, né, menores do que eles, obviamente, mas tem que haver um englobamento. Então, por isso que a gente chama aqui esse englobamento, esse transporte em massa, que a gente fala também, de permeabilidade não seletiva da membrana. Então, são duas principais aqui modalidades. A gente vai começar com a fagocitose. Fagos, comer, cito, célula. Então, a célula vai comer, vai englobar uma substância sólida, tá? Então, aqui nesse esqueminha, você percebe, é uma partícula de alimento. A gente pode considerar aqui essa célula como sendo um leucócito, uma célula de defesa do nosso sangue. Podemos também considerar como um protozoário de vida livre, por exemplo, tá? Bom, a partícula, ela se liga aos receptores da membrana, tá? E assim que isso acontece, a membrana se eleva ao redor dessa substância, envolvendo-a completamente. Tanto é que essa substância é envolta por um pedaço de membrana que se destaca, que se rompe e leva para dentro do citoplasma aqui, ó, ficando dentro desse fagossomo. É um corpúsculo, né? Um corpo contendo a partícula dentro, tá? Soma-corpo. Então, percebam que a partícula foi totalmente englobada, tá, dentro da célula. Isso, então, é a fagocitose. Vamos ver esse mesmo exemplo de fagocitose com relação à defesa do nosso organismo que eu comentei com vocês. Então, veja bem aqui, ó. Imagine que você se fere com um objeto pontiagudo aí. Pode ser um prego, uma faca, um objeto cortante qualquer. Ou um arranhão, tá? As bactérias invadem o corpo pelo ferimento. Bom, aí vai precisar acontecer a defesa. Algumas células do sangue, aqui alguns leucócitos, tá? Ó, eles se espremem todo e passam por essa camada aí do capilar sanguíneo. Entre uma célula e outra, eles se espremem e conseguem sair de dentro do sangue para ir lá para o tecido fagocitar as bactérias. Aqui esse capilar metade fechado e metade aberto para que vocês vejam os leucócitos ali dentro saindo, indo em direção às bactérias nos tecidos. Uma vez o leucócito aqui, ó, no tecido, ele vai emitir aqueles pseudópodes, tá? Aquele movimento ameboide que essa célula adquire, englobando as bactérias. Olha lá, ó, né? A bactéria se adere aos receptores da membrana, como você viu no slide anterior, e aí a membrana se eleva ao redor da bactéria, englobando-as totalmente dentro dos fagossomos, tá? O que vai acontecer em seguida, minha gente? A digestão dessas bactérias, a destruição delas. Os lisossomos liberam as enzimas dentro desses fagossomos e ocorre a digestão. E os resíduos são liberados. Muitas vezes a toxina da bactéria é muito potente e acaba causando a morte também dos leucócitos, tá? Então morre a bactéria e morre a célula de defesa junto. Outras vezes também é porque esses leucócitos têm uma vida curta. Eles vivem de mais ou menos umas 2 semanas, não passam mais de 14 dias, então pensa, gente. Então, por isso vai chegar uma hora que eles vão morrer, né? Então, quando você observa a formação de pus no ferimento, no machucado, né, meio esbranquiçado aquele pus, é porque tem células de defesa mortas junto com as bactérias ali, tá? Então, esse processo de defesa do organismo ocorre por fagocitose.
Olha que processo importante. Então, a fagocitose pode ser um meio de alimentação de protozoários, pode ser um meio de defesa do nosso organismo, tá? Então, é um processo importante e você deve saber, pelo menos para o vestibular, né? Toda substância que é englobada dentro da célula, pessoal, o processo geral chama-se endocitose. Então, a fagocitose é uma endocitose, tá? Muito bem, vamos passar para a nossa próxima imagem. Pinocitose é uma outra modalidade de transporte em massa, de permeabilidade não seletiva através da membrana plasmática. Só que aqui seria o englobamento de partículas líquidas, não sólidas como a na fagocitose. Aqui geralmente gotículas de gordura que são mais densas, tá? Ou até mesmo vírus que penetram na célula, são substâncias bem menores. Então, aqui você tem também ali uma gotícula, vamos imaginar que seja aqui uma célula intestinal, e você tem então as gotículas de gordura aí, né, passando dessa forma, gotículas mais densas, um pouco maiores, elas se aderem ali aos receptores da membrana, a membrana vai envolvendo completamente até que a gordura fique envolta dentro de um aqui no caso, seria um pinossomo, tá? Somo corpo, mas aqui é derivado do processo de pinocitose. E aí então a gordura será digerida aqui dentro, tudo que é digerido dentro desses corpos, dentro desses vacúolos dentro da célula, o que é bom passa a fazer parte do citoplasma e os resíduos são eliminados, tá? Todos os resíduos eliminados de uma célula chama-se, tem um nome para isso, né, que é clasmocitose ou clasmatose ou defecação celular. A saída desses resíduos chama-se, no geral, de exocitose. O que entra na célula é endocitose, que pode ser por fagocitose, pinocitose. O que sai, a exocitose, pode ser uma excreção de resíduos, como essa clasmatose ou defecação celular, ou ainda a liberação de substâncias úteis pela célula, que a gente vai ver numa das aulas lá para frente, tá? Bom, pessoal, nessa mesma aula, a gente vai falar um pouco sobre o citoplasma. Citoplasma é o espaço físico na célula, tá? Então, por exemplo, aquele espaço compreendido entre o núcleo e a membrana plasmática. Nesse citoplasma, nesse espaço físico, você tem o citosol ou matriz citoplasmática ou citoplasma fundamental, que é uma substância amorfa, é uma substância viscosa que preenche o citoplasma, que preenche o espaço físico, tudo bem? Do que é feito esse citosol, essa matriz citoplasmática? Galera, de solução e de coloide. O que é isso? Solução normalmente é água e minerais, e solutos, substâncias pequenas dissolvidas ali, né? O coloide também é água, também tem solvente, mas tem substâncias maiores, como algumas proteínas, alguns polissacarídeos dissolvidos ali, formando as micelas coloidais, tá? Então, essa substância é feita desse material amorfo, que fica mergulhado dentro do citoplasma. Na sua apostila diz lá o seguinte, que o citoplasma é feito de duas partes, né? Uma parte homogênea e indiferenciada e uma parte diferenciada heterogênea. Ou seja, o que é isso que ele está querendo dizer? Nada mais do que o citoplasma, então tem essa parte indiferenciada ou homogênea, que é a substância amorfa, que é o citosol, e a diferenciada ou heterogênea, que são as organelas que ficam mergulhadas nesse material dentro do citoplasma. Tá legal? Muito bem. Então, aqui uma característica aí dessa substância amorfa dentro lá do citoplasma, tá? Que eles chamam lá de hialoplasma, todos esses nomes que a gente já falou para você. Por que está separado aqui em ectoplasma e endoplasma? O que significa isso? Então, olha só, vamos começar aqui mais próximo do núcleo. Nessa parte mais próxima do núcleo, que se chama endoplasma, ou sol, é quando as micelas coloidais, aquelas substâncias orgânicas dissolvidas na água, ficam mais afastadas, é o meio mais mole, mais fluido, tá? Por isso, sol, né? E essa parte aqui, o ectoplasma, é a parte mais periférica, é a parte que está mais próxima da membrana plasmática, onde as micelas coloidais ficam mais próximas, mais juntas, determinando um aspecto mais sólidozinho, menos fluido, tá? As micelas ficam muito mais próximas, então quase não há movimento. Por isso, gel, tá? Então, aí são duas regiões distintas conforme a fluidez ou não fluidez desse material amorfo no citoplasma, tá?
Tá legal? Muito bem, aqui pessoal, a última parte dessa aula fala sobre citoesqueleto, ou esqueleto da célula. Então, percebam aqui, imagine que isso aqui seja então uma célula, você está vendo aqui o reticulado endoplasmático rugoso, uma mitocôndria, né? Alguns ribossomos aqui. E o que está dando ênfase aqui para você também? O citoesqueleto. Pessoal, citoesqueleto é um conjunto de filamentos proteicos finérrimos existentes no citoplasma, mergulhados ali, formando uma rede, tá? Esses filamentos podem ser de 3 tipos. São chamados de microfilamentos, vamos achar os microfilamentos aqui, tá? Então, os microfilamentos. Também podem ser filamentos intermediários, tá? Os filamentos intermediários. E também ainda podem ser os microtúbulos. Todos eles são feitos de filamentos proteicos, são proteínas diferentes. Então, por exemplo, os microfilamentos feitos principalmente de actina, aquela proteína motora, né? O microtúbulo de tubulina. E os filamentos intermediários são mais de 50 tipos diferentes de proteínas, mas essas proteínas são fibrosas, são da família das proteínas das queratinas, tá? Então, são proteínas diferentes aqui que formam essa rede, esse emaranhado dentro da célula. Com qual objetivo? Vários e importantes. Então, aqui, ó, vamos ver. Os filamentos intermediários, eles mantêm as organelas posicionadas dentro da célula, pessoal, inclusive o núcleo. Eles têm a função de estabilizar a célula, mantendo essa posição das organelas ali dentro. Então, é como se sustentasse as organelas, né? Bastante importante. Os microtúbulos constituídos de tubulina, a tubulina são feitas de dímeros de tubulina que podem ser adicionados ou retirados, prolongando essa proteína, tornando ela maior ou mais curta. Então, essa proteína aqui, ela é responsável por aquele estrangulamento da célula quando ela está para se dividir, é responsável por movimento de cílios e flagelos, porque esses microtúbulos fazem parte dos centríolos, são responsáveis por todo esse movimento, então, de cílios, de flagelos, da divisão celular. Eles formam trilhos, pessoal, para a separação dos cromossomos, né, para os polos opostos antes da célula se dividir. Eles funcionam como se fossem trilhos para o deslocamento de vesículas de secreção de transporte, que a gente vai ver numa das próximas aulas aí. Então, tem N funções, né? Esses filamentos aqui de actina também para dar contração para a célula, inclusive lá de todo o músculo, das células musculares, quando se une a miosina. Então, de uma forma geral, o citoesqueleto, ele faz essa função de sustentação da célula, de manter a forma da célula por causa da pressão de células vizinhas, né, em se tratando de um tecido, mantém a forma das organelas, o posicionamento delas, fornece movimento para a célula ou partes da célula. Esses filamentos são eles também que sustentam, pessoal, aquelas microvilosidades das células intestinais. Eles se projetam ali para dentro de cada microvilosidade, mantendo, né, aquela projeção para fora da célula, aquela evaginação. Então, o citoesqueleto é fantástico, tudo bem? Bom, minha gente, então façam lá alguns exercícios, tá? E dúvidas deixem lá que a gente vai comentando. Beijos e até a nossa próxima aula.